Sejam bem-vindos a essa aula onde nós vamos mergulhar com muito rigor, mas também com muita devoção em um dos pilares mais sagrados da nossa fé cristã, a doutrina da justificação. Como cristãos convictos, a gente sabe muito bem que entender como um Deus infinitamente santo pode declarar justo um pecador não é só um exercício acadêmico frio, não. É o próprio coração do Evangelho. É literalmente o chão firme onde a nossa esperança se sustenta de maneira inabalável. A ementa do nosso estudo de hoje está organizada em 4 frentes estruturais. Primeiro, vamos ver a essência da justificação. Segundo, a sua base na obra de Cristo. Em terceiro lugar, o instrumento, que é a fé salvadora. E, por fim, o estado dos justificados. Então, vamos direto para a nossa primeira sessão, a essência da justificação. Para começar a desenhar isso, nosso breve catecismo traz, lá na pergunta 33, uma questão que vai direto ao ponto. O que é justificação? Ter a resposta para isso gravada de forma muito clara na nossa mente é literalmente o que nos blinda contra qualquer erro teológico sobre como nós somos salvos. E a definição é riquíssima. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele. Meus caros alunos, prestem muita atenção na precisão dessa palavra, ato. Não é um processo longo que a gente vai melhorando com o tempo, tá? É um veredito legal, instantâneo. Essa declaração está muito bem ancorada nas verdades bíblicas de Romanos 3, versículo 24, e naquela troca maravilhosa descrita pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21. A nossa culpa vai para Cristo e a justiça impecável de Cristo vem para nós. É fantástico. Mas para a gente ter uma precisão teológica cirúrgica aqui, precisamos contrastar o que a justificação é com o que ela definitivamente não é. E fazemos isso olhando para o capítulo 11 da Confissão de Fé e a pergunta 70 do Catecismo Maior. O grande erro de muitos é achar que a justificação acontece por uma infusão de justiça, como se fôssemos aceitas pelas boas obras que passamos a praticar. O texto de Tito 3, versículo 5, refuta isso categoricamente. A ortodoxia pura é clara, é Deus perdoando os nossos pecados e imputando, ou seja, acreditando na nossa conta a justiça do próprio Cristo, como lemos em Romanos 4, 5. A justiça que nos salva vem de fora, é totalmente externa a nós. E isso nos leva à nossa segunda sessão, a base, que é a fantástica obra de Cristo. Olhem que coisa profunda o capítulo 11, parágrafo 3 da nossa confissão nos diz. O texto afirma: Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida e, em favor deles, fez uma própria, real e plena satisfação da justiça. Só que, logo em seguida, a confissão diz que a justificação deles é somente da livre graça. E isso tem total base em Romanos 5,19, que garante que a justiça de Cristo satisfez de forma perfeita o que a lei exigia. É um pagamento definitivo, não falta nem um centavo. Agora isso levanta uma questão, um aparente paradoxo, que a pergunta 71 do Catecismo Maior trata como uma habilidade incrível. Como a justificação é um ato da livre graça de Deus. Pensem teologicamente comigo. Se Cristo pagou toda a nossa dívida de forma tão cabal, se a justiça divina exigiu e de fato recebeu um pagamento exato e real, como a gente pode chamar isso de pura graça? A resposta é uma verdadeira obra de arte teológica. É livre graça porque, em primeiro lugar, Deus não exigiu que nós mesmos fizéssemos o pagamento. Ele próprio proveu o fiador em nosso lugar, o seu único filho, o mediador que lemos lá em 1 Timóteo 2. Segundo ponto, Deus de forma totalmente voluntária aceitou essa satisfação no nosso lugar, como vemos em 2 Coríntios 5. E em terceiro lugar, ele não exige da gente nenhuma obra meritória para alcançar isso. Ele exige apenas a fé. E repare no detalhe de Efésios 2,8. Até mesmo essa fé não vem de nós. É um dom maravilhoso que o próprio Deus nos dá. É graça do começo ao fim. E o parágrafo 4 do capítulo 11 da Confissão nos dá uma linha do tempo espetacular para evidenciar que essa salvação é uma obra exclusiva da Trindade. Vejam só, lá na eternidade, o Pai decretou justificar os eleitos. Esse é o fundamento que Paulo cita em Gálatas 3,8. Depois, na plenitude dos tempos, Cristo encarnou, morreu e ressuscitou para realizar essa justificação, conforme Gálatas 4,4. E aí, no devido tempo, no curso da nossa vida terrena, o Espírito Santo vem e aplica esses méritos diretamente a nós, como Tito 3 nos ensina. O Pai decreta, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Lindo, não é? Bom, vamos agora para a seção 3, o instrumento, a fé salvadora. Mais uma vez, o Catecismo Maior serve como nosso mapa seguro. A pergunta 72 questiona o que é fé justificadora.
A gente precisa entender a natureza dessa fé com profundidade, porque muita gente ainda se engana achando que crer é só concordar intelectualmente com fatos históricos sobre Jesus. E definitivamente não é só isso. A fé justificadora não é um esforço humano, ela é uma graça salvífica operada lá no fundo do nosso coração pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. É essa fé que nos convence do nosso pecado, que esmaga o nosso orgulho mostrando que não podemos nos salvar sozinhos e nos faz, como diz Hebreus 10:39 e João 1:12, receber e descansar unicamente em Cristo. Gravem bem esse verbo, descansar. A verdadeira fé para de lutar para se auto-justificar com obras e simplesmente repousa naquilo que Cristo já fez de forma completa. Mas a gente precisa ser ainda mais detalhista aqui. Por isso, a pergunta 73 vai além e indaga: como a fé justifica um pecador aos olhos de Deus? Qual é, por assim dizer, a mecânica dessa fé? Como ela funciona na prática para nos conectar ao Salvador? A resposta para isso é o que mantém o coração da reforma protestante pulsando entre nós. A fé justifica apenas como um instrumento de recepção. Ela não tem mérito nenhum em si mesma, nem justifica por causa das boas obras que ela invariavelmente acaba produzindo. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2,16, a fé é simplesmente a mão vazia de um mendigo que se estica para receber a riqueza indescritível de Cristo. A nossa fé não é uma moeda de troca, ela é só o canal, a via por onde a justiça perfeita de Jesus flui até chegar em nós. Mas atenção, turma, muito cuidado aqui. A gente precisa abraçar todo o conselho de Deus, exatamente como o parágrafo 2 do capítulo 11 nos alerta. Existe uma distinção vital para não cairmos no erro de achar que a santidade de vida não importa mais. Nós somos justificados através de um instrumento único, a fé, independentemente das obras, como Romanos 3 deixa claríssimo. Só que essa fé que justifica nunca vem sozinha, ela sempre chega acompanhada de todas as outras graças salvadoras. É uma fé viva que opera pelo amor, cumprindo plenamente aquilo que o apóstolo Tiago nos adverte. A justificação é somente pela fé, com certeza, mas nunca por uma fé que está solitária. Certo, chegamos à nossa última sessão, o estado dos justificados. O majestoso parágrafo 5 do capítulo 11 nos traz um equilíbrio que acalma e, ao mesmo tempo, alerta a nossa alma. De um lado, nós temos a segurança eterna. Os justificados nunca podem perder esse estado de justificação. Jesus mesmo prometeu lá em João 10 que as suas ovelhas jamais vão perecer, e 1 João 1 nos garante o perdão contínuo pelo sangue de Cristo. Porém, do outro lado existe a disciplina paterna. Se a gente pecar e não se arrepender, a gente não perde a salvação, mas com certeza vamos incorrer no desagrado paterno de Deus. A comunhão é afetada, a gente pode ficar privado da luz do seu rosto e sentir o peso da vara da disciplina, algo que os Salmos 89 e 51 descrevem com tanta dor. Deus deixa de ser um juiz nos condenando para ser um pai amoroso que nos disciplina para a nossa própria santidade. E para consolidar tudo o que vimos, o parágrafo 6 da confissão encerra qualquer dúvida ao afirmar que a justificação no Antigo Testamento e no Novo Testamento é, em todos os aspectos, exatamente a mesma. Seja olhando para Abraão no passado ou para nós aqui hoje, não existem duas formas diferentes de salvação. Sempre foi e sempre será unicamente pela graça através da fé na promessa de Cristo. Como Hebreus 13 nos ensina maravilhosamente bem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O plano de redenção de Deus é um tecido perfeitamente contínuo e sem costuras. Para amarrar firmemente o nosso estudo de hoje com chave de ouro, eu quero voltar àquele trecho de tirar o fôlego do parágrafo 3 da confissão, a fim de que tanto a perfeita justiça como a abundante graça de Deus fossem glorificadas na justificação dos pecadores. Prestem bem atenção. Esse é o propósito final, supremo, de todo esse edifício teológico riquíssimo que exploramos aqui hoje. É tudo para a glória de Deus. Ele orquestrou a justificação para que a santidade inflexível da sua lei e o amor escandaloso da sua graça se encontrassem e convergissem de forma gloriosa lá na cruz de Cristo. E assim nós encerramos essa nossa explicação de hoje, mas eu não poderia ir embora sem deixar uma pergunta provocativa para ecoar no coração de vocês. Como a imutabilidade do nosso estado de justificação molda a nossa paz e a nossa adoração hoje? Pensem nisso de forma bem prática. Se a gente compreende profundamente que a nossa posição diante de Deus está cravada na obra perfeita de Cristo e não no nosso desempenho que sempre falha, isso não deveria banir para longe de nós qualquer ansiedade espiritual? Isso não deveria incendiar a nossa alegria e encher a nossa boca de louvor logo nas primeiras horas da manhã? Reflitam muito sobre isso. Deixem que essa teologia forte, rigorosa e linda seja o combustível para a adoração diária de toda a igreja. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos vocês.